Você conhece o nome Casper Líbero? Casper Líbero foi um grande jornalista e idealizador da primeira faculdade de jornalismo do Brasil. Desde sempre, ele desejou a difusão de uma cultura de elite ao público que acompanhava os veículos midiáticos. Então, a Rádio Gazeta foi o meio encontrado para alcançar esse objetivo. A nossa história começa em 1943, com a aquisição da Rádio Educadora Paulista. Se apoiando no slogan "A cultura de elite", se referindo não a uma elite econômica, mas sim cultural, a rádio se consolidou por longas gerações no país. Casper valorizava a qualidade em seu trabalho. Assim, ele contratou os melhores profissionais disponíveis e pagou 20% do faturamento bruto para Renato Macedo, o melhor profissional da área na década. A primeira mudança a partir da compra da emissora foi o nome, a transformando em Rádio Gazeta PRA 6. A programação da época era quase completamente voltada para a grade musical. Tínhamos orquestra sinfônica, coral lírico, pianistas e cantores nacionais e internacionais. Aproveitando o destaque do jornalismo esportivo na edição impressa, a Gazeta inseriu no intervalo da produção musical a Gazeta Esportiva no ar. Então vamos retomar alguns acontecimentos de cada década. Começando por 1950, quando os radiojornais passaram a ser apresentados. A Gazeta incluiu os programas A Gazeta Informa e Grande Jornal Falado na grade informativa. Além disso, a diversidade brasileira trouxe ritmos musicais ecléticos, mas a emissora seguiu firme no slogan "A emissora de elite", visando a formação musical clássica do ouvinte. As Copas dessa década marcaram uma derrota no Maracanã em 1950 e uma vitória em 1958, fazendo com que a Gazeta Esportiva no ar se tornasse uma referência nas coberturas esportivas do Brasil. Com a chegada dos anos 60, a programação passou por mudanças, e com a inauguração de Brasília como nova capital, os 10 anos de televisão no Brasil e o bicampeonato na Copa de 1962, o orgulho nacional estava no ápice. Grandes acontecimentos também percorriam a história. O movimento de 64, o AI-5, os movimentos musicais Jovem Guarda e Tropicália, a chegada do Homem à Lua, a Copa de 1966, entre outros. Já os anos 70 representaram um destaque na cobertura nacional e internacional dos esportes. Logo no início da década, um novo formato de programação musical foi implementado. Grandes nomes iniciaram a carreira na emissora. A prova disso são Galvão Bueno e J. Júnior, revelados como narradores e apresentadores esportivos da Antena Pioneira. Os anos de 1980 foram muito marcantes para a rádio. Nessa década, a rádio completava 40 anos de tradição cultural e esportiva consolidada e era referência para atletas, jornalistas e ouvintes. Entre muitas vozes que marcaram essa década, uma delas era feminina, a de Regiane Ritter, que se superava não só na redação, como também em sua atuação no programa Disparada no Esporte. Regiane era muito criticada, principalmente por ser uma mulher no meio quase completamente masculino, mas aos poucos ganhou o espaço que merecia, comentando sobre sua perspectiva exata, reverenciada pelos acertos das avaliações. Outros nomes que registraram presença na Gazeta foram Vladir Dupont, Francisco Renato Duarte, Marilu Martinelli, Irineu Rainer, Flávio Rico e Marcos Babi Durães. Com os anos 90, a emissora conseguiu se consolidar como popular e inovadora, principalmente no ramo esportivo. O Plano Collor estava em vigor, com o confisco da poupança, seguido pelo impeachment de Fernando Collor de Mello em 92. Na metade da década, conquistamos o tetracampeonato e o Plano Real foi implementado, e a população brasileira tinha uma esperança em relação à economia. Com a virada do século e a chegada dos anos 2000, a participação de universitários na rádio foi fortemente implementada, principalmente a partir de 2009, quando a Faculdade Casper Líbero assumiu o comando da Rádio Gazeta. Em 2002, o curso de Rádio e TV foi criado e o desenvolvimento da produção foi maior ainda. A grade foi dividida com programas específicos por área e a emissora passou a se preocupar com a inclusão de pautas sociais na rotina dos ouvintes. Em 2019, aconteceu a transição do AM para o FM, por conta do alto custo de operação exigido pelo AM. A migração ocorreu transferindo a programação universitária para a Rádio Gazeta Online e mantendo a marca da Gazeta através da Gazeta FM 88.1, uma emissora de formato popular e de hits que atualmente está entre as maiores audiências do rádio de São Paulo. Hoje, a rádio conta com a produtora experimental Rádio Gazeta Online, antiga Gazeta AM, e com o apoio de professores, monitores e funcionários da fundação, os estudantes universitários podem participar de todo o processo de produção da emissora. E assim chegamos no ponto que estamos, e a rádio ainda promete fazer muita história.